Esse vídeo é parte da apresentação do relatório final de projeto integrador da Univesp para o 7º semestre. O tema norteador desse semestre foi criar algum dispositivo que fizesse uso de Internet das Coisas, o IoT, como é a sigla que nós usamos em inglês. E o projeto desenvolvido pelo meu grupo foi o desenvolvimento de um alimentador autônomo para gatos com o uso desse IoT. A apresentação desse vídeo não dispensa a leitura do relatório final elaborado pelo grupo. Eu vou ficar aqui com a apresentação apenas dos pontos mais relevantes de todo o projeto desenvolvido, dado o limite de tempo que a Univesp impõe nesses vídeos de apresentação. Esses foram os membros que fizeram parte desse projeto integrador desse semestre e vou começar pelo problema apresentado. A necessidade que nós percebemos da criação de um alimentador automático de gatos é que para os gatos, diferente de outros animais, não é possível estabelecer uma rotina alimentar por horário. O gato ele precisa ter sempre a alimentação disponível para ele, porque ao longo do dia ele pode chegar a fazer até 20 alimentações divididas entre o período diurno e noturno. Caso a alimentação não esteja disponível para o gato a todo momento, existe sim o sério risco dele sair mais de casa justamente em busca de alimento, e se ele não fizer isso, se for um ambiente fechado, ele corre o sério risco de ter graves problemas de estômago por não estar comendo o tanto que deveria comer por dia. Fora isso, com um alimentador automático de gato, medindo a quantidade de ração consumida e a frequência da alimentação consumida, é possível se identificar irregularidades nessa rotina da alimentação, e irregularidades na alimentação do animal pode sim indicar algum tipo de mal-estar, algum tipo de injúria que o animal esteja sofrendo e por conta disso está comendo menos. Assim como é possível ter um controle maior sobre problemas de obesidade do animal por conta do alimentador controlar essa quantidade de ração que ele consome. A solução sugerida então é que se criasse um alimentador que depositasse automaticamente a ração no recipiente do gato e que fizesse isso, por exemplo, numa porção de 50 gramas. Quando o gato vai lá e consome parte dessa porção, o peso da tigela fica menor, e com o peso dessa tigela ficando menor, dá-se um período de tempo para o gato poder terminar de se alimentar, e então o alimentador complementa essa porção de alimento. E dessa maneira ele pode fazer o registro de quando que essa alimentação ocorreu, quantas gramas de ração foram consumidas, e aguardar o gato até a próxima alimentação dele para fazer essas medições novamente. Com isso é possível você ter um histórico da alimentação do gato e perceber se há ou não, ao longo dos dias, alguma variação para mais ou para menos nesse consumo de alimento. Para isso, a gente precisa então de um alimentador físico propriamente dito, uma aplicação, duas aplicações na verdade, uma aplicação que fica dentro do alimentador, trabalhando com o Arduino de lá de dentro para gerenciar essa alimentação e o gerenciamento de informações que ele vai transmitir para um servidor. Nós precisamos de uma aplicação que permita ao usuário o acompanhamento e gerenciamento da alimentação e dos relatórios que essa aplicação emite, e um servidor para gerenciar todos esses dados na nuvem. A utilização de um servidor e de componentes, e desses componentes para fazer o gerenciamento da quantidade de ração consumida é o que caracteriza o uso de Internet das Coisas do projeto. Bom, o programa, de todas as fórmulas que nós escrevemos do projeto, essa daqui é a mais importante, porque ela lida justamente com a quantidade de alimento que tem que ser dada ao animal por dia. Nós temos aqui que a quantidade de alimento é igual à necessidade energética do animal, dividido pela energia metabolizável do alimento. A necessidade energética do animal, dada em quilocalorias por dia, ela é definível em tabela. Isso, como nós vimos em slides anteriores, depende
do gênero do gato, da idade do gato, já do peso, né, anterior do gato e outras coisas. Né? Está na descrição do trabalho essa tabela e com base dela você sabe qual é a necessidade energética do gato. E a energia metabolizável do alimento, ela na verdade se divide em duas formas. Quando você tem uma ração de alta qualidade, que é a primeira fórmula ali em cima, e quando você tem uma ração de baixa qualidade, que é a fórmula embaixo. Os dados as quais essas duas fórmulas precisam para trabalhar são a proteína bruta, o extrato etéreo e o extrativo não nitrogenado, que são todos dados descritos nas embalagens das rações, todos eles dados em gramas. Basta coletar esses dados das rações, colocar na fórmula e então o programa determina quanto de ração o seu animal deve consumir por dia. Todos esses dados eles são inseríveis dentro da aplicação que foi desenvolvida e basta preencher esses dados então que o alimentador pode fazer o gerenciamento automático dessa ração por dia. Aqui está uma lista rápida dos componentes de hardware que seriam necessários para a construção do alimentador. A Univesp deixou bem claro durante todo o desenvolvimento do projeto de que não seria necessário se fazer a construção física do alimentador, mas que pelo menos apontasse a sua viabilidade. E no intuito de apontar qual seria essa viabilidade, nós elaboramos então essa lista de componentes de hardware que seria necessário para de fato construir o alimentador. Só não foi adicionado um corpo geral do alimentador, né, a carcaça, por assim dizer, porque isso depende muito de um desenvolvimento mais avançado desse hardware, de como essas peças se encaixariam lá, e enfim, uma série de outras coisas que, como não vai ter nenhum desenvolvimento físico do aparelho, nós deixamos de lado. Já sobre o software da aplicação, nós temos então uma aplicação feita em C++, foi escolhido C++ justamente por nós termos escolhido o Arduino como um computador que opera dentro do alimentador, para fazer tanto a parte física da alimentação quanto da coleta de dados. Nós precisaríamos de um banco de dados em SQL dentro de um servidor justamente para fazer a coleta e gerenciamento dessas informações do alimentador. E um aplicativo mobile construído com HTML5 e JavaScript para poder fazer o cadastro dos dados anteriormente exigidos da alimentação e a exibição dos relatórios que o aplicativo se compromete a entregar. E para finalizar a apresentação, nós temos aqui elaborado o alimentador propriamente dito. Essa aqui seria uma tela, como seria a tela inicial do aplicativo. Nós temos aqui a capacidade do alimentador na data, a capacidade total em gramas, ou seja, a quantidade que existe dentro do dispenser do alimentador, o quanto que está armazenado atualmente, o consumo diário recomendado, no caso de um animal hipotético que nós colocamos, e qual que é a autonomia, no sentido de que em quantos dias essa quantidade de ração ainda vai durar, ainda no cálculo do alimentador automático. E aqui um histórico de quanto da ração foi consumida ao longo do tempo. Nós temos aqui a parte de informação nutricional, onde pode ser editável todos esses dados que foram pedidos para poder determinar a quantidade ideal de alimento consumido pelo gato. Bom, a apresentação do trabalho foi essa. Muito obrigado e até a próxima.